Oi gente, tudo bem? Eu sou o Renan e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Olha, lá atrás, quando surgiu essa ideia de fazer um canal no YouTube, a minha pretensão era, na verdade, falar sobre livros em formas de resenhas. Mas aí, com o tempo, enquanto eu fui fazendo os vídeos e tudo mais, acabou que as tags tomaram mais conta do canal. Nas últimas semanas, até, inclusive, eu lancei só uma resenha de um livro do Clube da Rainha, se eu não me engano. Mas hoje eu queria resgatar esse planejamento que eu tinha de início de falar sobre livros em formato de resenha com o livro que na verdade me fez querer abrir esse canal e que me despertou totalmente um outro lado da leitura, que me fez chorar muito lendo e que é até hoje, pelo menos eu considero, um dos meus livros da vida, ou se não, o meu livro favorito da vida, sabe? Então, hoje a gente vai falar sobre o Sete Maridos de Evelyn Hugo, o queridinho da Taylor Jenkins Reid, da maioria das pessoas, e pra mim que é uma obra-prima assim, da literatura, é uma das melhores coisas que eu já li, se não a melhor. E com certeza na minha lista de melhores da vida, sim. Tô até gravando esse vídeo sem um roteiro antes, queria só sentar e gravar, como eu tinha planejado fazer desde o início do canal. Então eu quero só puxar as coisas que eu lembro do livro da minha memória, das coisas que eu gostei, pra contar pra vocês. O que não vai ser uma coisa fácil, porque eu li esse livro há quase 1 ano e meio atrás. Eu li ele no meio do ano passado, mais ou menos. E acho que nunca tive uma experiência tão imersiva na leitura quando eu tive com o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas claro que antes de tudo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar um comentáriozinho pra gente, tá? Então, antes de tudo, porque aí a gente, né, já começa num bom clima esse vídeo, tá bom? Eu tenho muitas coisas pra falar desse livro e pensando aqui bem, antes de começar a gravar, eu pensei que talvez fosse melhor falar sem o roteiro, mas eu percebo que agora, sentando pra gravar mesmo, é muito melhor ter organizado as minhas ideias antes pra comentar aqui. Mas tudo bem, a gente vai fazer assim, vamos fazer mais uma coisa mais interpretativa e tudo mais. Pra eu conseguir falar realmente o que eu lembro da história, 1 ano depois. Vale lembrar que esse livro ele tá pra ser adaptado pela Netflix, né? Eu espero que seja um grande sucesso, porque esse aqui é um primor, assim. A Taylor Jenkins Reid colocou um sentimento nesse livro que eu não... Até agora, dos outros livros que eu li, eu acho que eu não cheguei a ficar tão impactado com o livro quanto eu fiquei com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E aí, assim, pra você que não conhece a história, em teoria, essa aqui é uma história sobre a Evelyn e os 7 maridos dela, óbvio. Aqui a gente começa o livro com a Evelyn já mais pra frente, assim, mais velha mesmo. Se eu não me engano, ela tá a ponto de fazer 70 anos, algo do tipo, assim. E a Evelyn, ela foi uma grande estrela do cinema ali nos anos 50, 60, bem ali no início de Hollywood mesmo, a era de ouro do cinema. Ela foi um dos maiores ícones dessa era de ouro. Eu acho, imagino eu, que a Taylor tenha se inspirado na Marilyn pra criar essa personagem e tudo mais. Elas têm traços parecidos, as duas são loiras, e a Evelyn tem essa energia de femme fatale, né? Que é o que a maioria das pessoas atribuíam pra Marilyn, né? Então a gente começa essa história com a Evelyn já mais velha, já aposentada dessa carreira de atriz muito famosa. E aí ela convida seu jornalista, a Monique, a contar a história dela em um livro. A justificativa que ela dá pra isso, se eu não me engano, logo no começo do livro, ela fala que ela quer contar a história dela do ponto de vista dela, porque durante a vida toda dela as pessoas contaram a história dela por ela. Então agora é uma maneira dela pegar pra si a própria narrativa da vida dela e contar pro povo como as coisas realmente aconteceram, né? Porque ela é uma pessoa com muitos escândalos na carreira, ela passou por muita coisa ali, tanto antes de chegar ao estrelato, como depois, e como a fama afetou a vida dela e tudo mais. E é tudo isso que ela quer comentar nesse livro que ela vai escrever com a Monique. Na verdade, a Monique vai escrever pra ela vai contando as memórias dela ali desde o dia que ela pisou em Hollywood, na verdade até antes, né? Ela fala o caminho dela ali da infância, da adolescência, até ela chegar, começar a trabalhar nos filmes e depois. Agora, o mais estranho de tudo é que só contando a história do livro eu já tenho vontade de ler ele de novo, porque eu tenho memórias assim realmente muito vívidas da história e eu lembro muito bem como as coisas elas seguem assim, mas tem muitos elementos que eu sei que tá faltando aqui na minha cabeça que eu queria poder comentar e que eu queria poder ler de novo pra vivenciar todos esses momentos novamente. Então é assim que a história
história começa, né? A gente vai ter esse desenrolar dessa escrita do livro e a gente também vê muito da história da Monique também e como ela é afetada pela história da Evelyn, como a história da Evelyn faz ela refletir sobre a própria vida dela. E talvez esse seja o ponto que grande parte das pessoas não vai gostar. Eu imagino isso. Eu não desgostei disso, eu não desgostei de ver o ponto de vista da Monique também, porque em maior parte do começo a gente vê só o ponto de vista dela, né? A gente não vê a Evelyn, a gente não vê como a Evelyn se sente na vida que ela leva hoje em dia. Tudo que a gente vê do presente é pelo ponto de vista da Monique, e aí a Evelyn vai contando a história do ponto de vista dela. E aí a gente vai descobrindo quem foram os amores dela de verdade, se ela teve um grande amor, né? Quem são os 7 maridos dela. Inclusive o livro é dividido em 7 partes, que são justamente os 7 maridos da Evelyn. E é muito legal como em cada parte dessa história a gente tem um desenrolar diferente, sabe? Não é como se ela pegasse o livro inteiro e dividisse ele em 7 só por conta dos 7 maridos, mas todos eles têm uma importância para a história, algum certo tipo de relevância. E eles afetam a vida da Evelyn de alguma maneira, né? Mas a gente já começa essa história, a Evelyn já começa, né, dá esse pontapé inicial na história dela, dizendo que todas as pessoas que ela já amou nessa vida morreram. Inclusive, a gente sabe que a filha dela faleceu recentemente, então ela é uma pessoa muito sozinha também. E a narrativa desse livro ela é muito interessante, porque a partir do momento que a Evelyn começa a contar a história dela, a gente meio que abre uma nova página e aí a gente vai vendo toda a história se decorrer a partir do ponto de vista dela, como se ela estivesse contando mesmo, como se ela tivesse pegado o livro da Taylor Jenkins Reid e indo lá editar tudo bonitinho a história dela. Acho que a Taylor fez um trabalho, assim, fenomenal de pesquisar os bastidores de Hollywood naquela época. Pesquisar como as pessoas, vistas como diferentes, né? Como elas eram enxergadas pelas outras. Os caminhos que elas precisavam percorrer para se provar dentro dessa indústria. Vale lembrar também que a Evelyn é uma mulher latina. E ela esconde durante muito tempo esse fator da vida dela, assim. Justamente porque a gente sabe como não só as mulheres, mas como mulheres de etnias diferentes eram tratadas nos anos 50 e 60. Essa época de muito glamour de Hollywood tem muitas coisas ali por baixo dos panos. Acho que se vocês precisarem o mínimo assim de história do cinema, a gente vai ver que existem vários comportamentos não só misóginos, mas como homofóbicos dentro da indústria do cinema naquela época. E até hoje, né, a gente vê muito disso, abuso dentro dos sets, de diretores. Esse lance da hierarquia dentro do cinema, às vezes ele é muito exercido como forma de troca, né? Então, eu sou um grande diretor, então se você quer um papel, você vai ter que dormir comigo. E isso acontece, a Taylor expõe esses fatos aqui no livro várias vezes também. E acho que é importante a gente lembrar também que a Evelyn, ela nunca é colocada como um personagem de exemplo, né? A gente tem muito isso de protagonista ser perfeito e dele não ter falhas. E a Evelyn, durante grande parte do livro, na verdade, ela tem atitudes péssimas, horríveis, assim. Ela é uma pessoa horrível em grande parte do livro. Claro que dá pra ver que hoje, né, a pessoa dela hoje em dia não é mais a mesma e que ela mudou os pensamentos dela e tudo mais. Mas não dá pra negar que ela foi realmente uma pessoa meio, né, às vezes bem arrogante, né? Ela faz muito pela fama, então todas as decisões dela às vezes são pautadas nesse lance de querer fama. Ela é bem egoísta às vezes também. Enfim, não é um grande herói, ela não é uma heroína, no caso. Ela não é esse modelo de pessoa perfeita. E aí eu vejo que muitas pessoas eles comentam sobre isso, que a Evelyn toma decisões muito erradas no livro e que por isso eles não gostam, mas pra mim, assim, pessoalmente, eu não tenho a necessidade de ler um livro onde os personagens eles são perfeitos. Porque pra mim, se um personagem ele é perfeito e ele não tem defeitos, ele não é um personagem meio crível, né? Muito real. E diferente de tudo isso, a Evelyn é uma personagem extremamente realista, tanto que as pessoas sempre comentam que quando terminam um livro vão pesquisar pra ver se a história da Evelyn é real, se ela realmente existiu, porque a Taylor consegue construir essa personalidade forte assim da Evelyn e essa carreira dela, porque ela tem
A Taylor, ela tem um lance dela conseguir escrever esses modelos de fama, assim, muito perfeitos. Então é quase como se a gente acompanhasse uma biografia real, né? Ela tem todos os filmes que ela fez, ela comenta sobre o set de filmagem de uma forma impecável, assim. A forma como era feito os filmes naquela época. Ela comenta muito sobre esses fatores de época, assim, que ela faz muito bem, já fez muito bem em Daisy Jones and the Six, e aqui, na verdade, esse livro vem primeiro, né? Então ela acerta aqui e acerta de novo em Daisy Jones. Ela tem um trabalho de pesquisa, assim, que é impecável. Não dá pra falar nada sobre o trabalho de pesquisa da Taylor. E a forma como ela quer expor, né, esses podres, assim, não só de Hollywood, mas também como da música e tudo mais. E aí aqui, como a gente tá falando da história, eu acho que qualquer assunto a mais que eu entrar disso aqui vai ser spoiler. Mas eu tenho que dizer, assim, comentando as minhas impressões básicas, eu chorei muito lendo esse livro e eu não esperava. Eu esperava que no final talvez eu fosse ficar, nossa, essa personagem aqui, ela é meio bruta, né? Meio, enfim, meio arrogante às vezes. E que eu fosse ver um final extremamente trágico. E assim, ele é um final trágico, mas aqui tem um quê de emocional ali, um quê de arrependimento que me agrada demais e que me faz refletir muito. Eu acho que, acima de tudo, a gente vê uma Evelyn refletindo sobre as coisas que ela fez no passado e que afetaram o presente dela, afetaram como a vida dela caminhou. E uma Evelyn muito arrependida, né? Dá pra ver isso, e acho que isso não é spoiler, porque dá pra ver isso desde o começo, que a gente tá vendo essa Evelyn do futuro, ela é uma Evelyn arrependida das coisas que ela fez um dia. Eu queria só ler uma frasezinha, eu separei aqui, ó, deixei bonitinho separado, porque tem uma frasezinha que foi uma das partes que eu mais chorei de todo o livro. Na verdade, toda essa sequência assim, mais ou menos ali da página 280 pra frente até o final, eu acho que eu chorei em todas as páginas. O meu livro, ele tá até meio molhado, aqui nesse finalzinho. Ai, acho que vocês não vão conseguir ver. Mas ele tá meio envergado, porque ele tá meio molhadinho, porque eu deixei cair algumas lágrimas, tá? Isso já faz um bom tempo. Mas tudo bem, vamos ler aqui, né? É uma parte do final, mas não vai ter nenhum spoiler. Qualquer forma de spoiler eu vou tá censurando. Mas eu vou falar só uma frasezinha desse final que me impactou demais nele. Porque eu quero compartilhar com vocês a parte que me marcou, tá? Aqui no fim do livro ela fala assim: quando escrever o fim do livro, Monique, diga a todo mundo que aquilo que me faz falta são as pessoas. Conte tudo que eu fiz de errado, que fiz escolhas equivocadas na maior parte das vezes. E foi exatamente nessa frase que eu me lembro muito bem, que eu fechei o livro e falei, gente, não é possível que eu esteja chorando com isso. Mas eu... é que, óbvio que você já leu o livro, você vai entender. Mas é porque o final ali de Evelyn Hugo, ele é uma ladeira. Ele tá aqui, ó. A gente tá aqui. Aí ele faz assim, ó. E não de qualidade, mas de emoção. A gente tá assim, super alegrezinho. Aí ele vai descendo. E aí ele vai descendo aos poucos, ele vai te matando lentamente, assim. E é perfeito. Enfim, essa aqui é a parte onde vai entrar o spoiler. Então, se você não quer pegar spoiler, troca pra esse minutinho aqui, que vai estar aparecendo na tela. E aí você não pega spoiler, tá bom? Mas assim, queria separar um momento aqui do vídeo pra falar sobre duas coisas importantes. Que foram as duas coisas que eu mais gostei e que eu não podia falar, obviamente, no decorrer do vídeo, porque ia ser muito spoiler. Mas tem um quê especial nesse relacionamento da Célia e da Evelyn que me pegou de um jeito assim, sabe? Ai, incrível, gente. Todo o lance dele ser um livro vendido como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, pra gente chegar na história e ser surpreendido pra ela falando que o grande amor da vida dela foi uma mulher, é de uma perspicácia, de uma inteligência da Taylor Jenkins Reid que eu fico chocado. E eu fico chocado até hoje pensando nisso, porque acho que as pessoas elas não têm a noção, né, do que era ser LGBT nos anos 50. Na verdade, obviamente, a gente tem uma noção meio básica de que era horrível, né? E aí, aqui a Taylor, ela consegue construir isso com essa Evelyn, que é uma personagem que tá fazendo de tudo pela fama. Inclusive, ela desiste de um relacionamento onde ela ia ser... A gente imagina, né? Que ela ia ser muito mais feliz do que qualquer outra pessoa que ela casou. E a gente vê isso no final, né? Onde ela casa com a Sally e tudo mais.
E ela desistindo de... Não querendo desistir, na verdade, de tudo por um relacionamento, porque ela sabe que se ela desistir e se aquilo vazar, ela perde toda a carreira dela, né? Então, o conflito pra mim principal do livro é ver esse embate entre a Evelyn que quer ficar com a Célia e a Evelyn que quer seguir com a carreira dela, né? E ela sabe que ela não pode fazer os dois ao mesmo tempo, e é isso que faz o livro caminhar o tempo inteiro, né? É, assim, ela vai tomando essas decisões erradas durante o livro que culminam nesse final onde ela não consegue viver com a família dela, que ela escolheu, né? Uma família escolhida. Ela não consegue viver tempo bastante com eles antes da Célia morrer. E pra mim essa foi a parte mais triste do livro, né? Ver que durante o livro todo a Evelyn preferiu escolher a carreira dela. E aí no final, quando ela consegue, ela tem essa percepção de que ela precisa escolher a família, ela precisa escolher o grande amor da vida dela. É nessa hora que ela tem pouco tempo pra ficar com a Sally e ela morre. E foi essa parte que eu mais chorei no livro. E aí a gente entra, né, nesse caminho aí da filha dela morrer, depois o Harry, que é um personagem maravilhoso também, e que muita gente comenta no Twitter pra Taylor escrever um livro sobre o Harry. Eu ia amar ler um livro sobre o Harry, porque ele é um amor. E pra mim, esse final, realmente, eu acho que é um dos finais mais tristes de livro que eu já li na minha vida inteira. E aí depois eu vi ela comentar que ela se arrepende muito do que ela fez, que ela queria ter tido mais tempo pra ficar com a família dela, de cortar o coração. Não dá, eu não consigo explicar. E eu quero muito ler esse livro de novo pra poder sentir a mesma coisa que eu senti da primeira vez. Poder revisitar todos esses personagens, porque me marcou demais. Então é isso, fim da área com spoilers e também o fim do vídeo. Só queria dizer de novo que esse é um livro perfeito. Se você não leu ainda, por favor, leia, tá? Vai fazer falta essa leitura na sua vida. Você precisa ser impactado pela Evelyn, pela essa personagem que ao mesmo tempo que é meio louca, ela também é uma personagem muito boa, tá? Não boa em, sabe, bondade, mas ela é boa, bem construída e tudo mais, tá? Então é isso. Não esqueçam de deixar de novo o like. Vou pedir, porque a gente tem que estar sempre pedindo. Não esqueça de deixar um comentário se você gosta de Evelyn Hugo. Quais são os pontos mais relevantes da trama que você gosta. Deixa aqui nos comentários, tá? E não esqueça de se inscrever no canal também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.